Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa amada Escola Sabatina. Que bom que você está aqui conosco, fazendo parte dessa história, mostrando o seu interesse para conhecer a cada dia mais um pouquinho do amor e da graça do nosso Senhor Jesus. Neste trimestre, nós estamos estudando aqui a lição Missão de Deus, a minha missão. Você não pode ficar de fora deste conteúdo. Você tem que ficar por dentro dele, tem que conhecer, tem que buscar, porque o Senhor Jesus quer colocar a missão dele dentro do seu coração também, tá bom? Não fique de fora disso. E se ainda, filho de Deus, você ainda não nos segue nas redes sociais, vai lá no YouTube, @paulistaleste. Clica no sininho e você vai ficar por dentro de todo o conteúdo da nossa amada Associação Paulista Leste. E se você olhar para mim assim, pastor, eu não quero saber de YouTube, eu gosto do Instagram. Vai lá, nós temos um Instagram, mips.apl. E você vai ficar por dentro de todo o conteúdo da nossa querida Escola Sabatina. Tá bom? Você tá vendo aqui que tem um QR Code bem aqui no cantinho? Você vai poder participar do quiz da lição da Escola Sabatina. Semanalmente, você coloca a sua câmera aí e vai vir 3 perguntinhas para você entrar no ranking de toda a divisão sul-americana. E você vai ter uma pontuação. E você vai estar por dentro nós vamos ficar sabendo se você está por dentro do conteúdo mesmo da lição. Se você estudou, se você está interagindo de uma forma eficaz, tá bom? Eu quero trazer aqui para vocês alguns amigos que vão estar participando conosco das próximas lições. Temos aqui a nossa irmã Aliane. Olá. Aliane é da igreja. O nome. Acertei. Tá. Treinei muito, fiz fono a semana inteira para acertar. A Aliane, ela é membro da igreja da Ponte Rasa. Tá bom? Rasa. Enfermeira. Opa. Casada. Casada com um loirinho bem bonitinho e simpático. Isso daí. Beijo, amor. Aliane, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui conosco. Manda um abraço pro teu povo, pra sua igreja. Um abraço, pessoal da Ponte Rasa. Muito bom estar aqui com vocês. Já vim no podcast Jovem, agora no podcast da Escola Sabatina, lição viva aqui com a galera. Muito bom. E um abraço, pessoal, né? A diretora da Escola Sabatina, ela pega nosso pé, puxa nossa orelha pra gente estudar. Isso é muito bom. E ver a igreja ativa na Escola Sabatina é muito gostoso. Então, um abraço, um beijo pra todo mundo lá. Muito bem, nós temos aqui também o pastor Vitor Edson. Meu pai, o pastor Vitor Edson veio diretamente da terra maravilhosa Bahia. Exportado. Foi deportado para cá. Mais novo exportado para São Paulo. É o novo pastor da igreja do Tatuapé. Seja bem-vindo, querido. Por favor, manda um abraço pro teu pessoal. Tenho que mandar um abraço, né, pra minha igreja, pro meu povo que me ouve por aí, né? O povo dos outros distritos, por onde já passei, que também o povo vai acabar querendo assistir a gente, né? Já sei disso também. Então, gente, ó, é muito bom estar com vocês. É muito bom poder falar com vocês. É muito bom poder compartilhar um pouquinho das nossas experiências com Deus e a gente vai crescendo junto, assim, né? Você também vai colocando nos comentários também as suas impressões desses estudos e a gente vai crescendo junto, nós e vocês, pra gente ir pro céu mais rápido. Muito bem, temos aqui o nosso querido mestre. O nosso mesmo, você tem que usar o plural mesmo. Nosso mestre. Pastor Vitor e eu estudamos juntos na Bahia, no IAN, e o pastor Otoniel Ferreira foi o nosso mentor. Exatamente. No período de prática interna e foi nosso professor de teologia. Pastor, muito obrigado por estar aqui. Hoje o pastor Otoniel, ele é departamental de missão global da Associação Paulista Central. Muito obrigado por estar aqui conosco, mestre. Obrigado, Léo. E é um prazer estar com você, conhecer a Aliane, também estar aqui com meu amigo Vitor. Duas feras que saíram do seminário no ano de 2012, né? É isso aí. E Deus tem abençoado a vida de vocês. E eu fico muito feliz em vê-los, como Deus tem abençoado a vida de vocês, Amém. A família e o trabalho, né? É sempre uma alegria para o professor ver os alunos bem encaminhados. Amém. Então, Léo, obrigado pelo convite. Também um abraço para a audiência que está nos ouvindo e nos assistindo. Muito bem. Agora a PAC pode assistir nosso podcast agora. É verdade. Divulga lá. Deve, né? O próximo é o pastor Jair para estar conosco aqui. Tá fugindo, mas a gente vai pegar no laço aquele lá. Mandar um abraço pro pastor Erlo Brau, porque eu nem falei com ele que estava aqui. Surpresa. Pastor Erlo, muito obrigado. O senhor fez meu primeiro chamado. Sou infinitamente grato ao senhor, tá bom? Peço perdão, presidente, por estar aqui sem te avisar.
Mas vamos lá, E gente. pedido de perdão público tem muito valor, né? Isso aí. Mas são alunos, né? Pedido do coração. Pedido do coração. Pastor Otoniel, um querido. E, queridos, não tem como nós falarmos. O pastor Otoniel, para quem não sabe, ele é doutor em missiologia pela Universidade Andrews. Então, é uma área que é do conhecimento dele. Nós precisávamos ter uma pessoa que conhece sobre missão, que nos ensinou missão, para falar um pouquinho ao nosso povo. Nossa lição, a lição 4, que é a lição compartilhando a missão, ela vem trazendo alguns aspectos importantes. Então, para nós darmos início, vamos fazer uma oração nesse momento. Pastor Vitor, pode orar por nós nesse momento? Sim, oremos então. Santo Deus, na tua presença nós estamos, pedindo agora a iluminação do teu Espírito para a compreensão da tua palavra, que seja o Senhor nos fazer crescer em conhecimento, mas acima de tudo, numa experiência prática de missão, capaz de impactar o ambiente onde nós estamos, porque a missão começa no teu coração. Comunica agora esse chamado ao coração de todos nós, em nome de Jesus. Amém. 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 O verso para memorizar vem dizendo assim: E lhes dou um novo mandamento, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiver amor uns aos outros. Infelizmente, as pessoas têm uma má compreensão a respeito sobre a missão na igreja. Muitos pensam que a missão é dada somente a pastores, a líderes de igreja. Para você que não sabe, a Liana é anciã de igreja. Para você ter uma ideia. A mulherada colocando ordem. Isso aí. Parabéns. E alguns pensam que isso é uma prerrogativa somente de obreiros, líderes e pastores. O amor de Deus, ele é transcendental. Então, ele tem que impactar nosso coração para que nós possamos impactar o coração das outras pessoas. Nós vemos aqui a história de Abraão. Abraão teve que sair da sua terra, da sua parentela, e começou ali a viver de acordo com o amor de Deus. Mas antes ele pregou para toda a sua família. Como que eu posso levar essa mensagem para os nossos professores, para os nossos alunos, pastor Otoniel, de que eu tenho a necessidade de compartilhar a missão de Deus? Eu vou explorar um pouquinho aqui o nosso verso áureo, né? Verso para memorizar. Eu lhe dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. A missão de Deus, ela está baseada no amor. Quer dizer, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Quer dizer, isso é missão, a missão de Deus, de salvar os seus filhos. Então, missionei, acho que o Vitor escreveu sobre isso, né? Se eu não estou... É isso mesmo, é isso mesmo. A sua dissertação de formatura foi sobre missionei. Foi também. E então, a missão de Deus, que é amar, Ele quer que a gente ame também. E se eu quero cumprir a missão de Deus, se eu reconheço Ele como meu Criador, como meu Senhor, como meu Salvador, e eu quero seguir os passos desse mestre, eu tenho que fazer a mesma coisa que ele fez. Amar. Simplesmente amar. Então, quando Abraão intercede aqui lá por Sodoma e Gomorra, porque tinha gente que ele amava lá. Sim. Então tem a ver com amor. A missão de Deus. Mas é interessante até, professor, como essa questão do amor ela até transcende o conhecido também, né? Porque até quando Abraão, começa o processo dele de intercessão, ele está pensando no número até maior das pessoas que ele conhecia ali em Sodoma e Gomorra. Exatamente. Ele tinha um conhecimento limitado do número de pessoas, mas a intercessão dele envolve um número maior de pessoas. Ele está pensando em 50, ele está pensando em 30, ele está pensando em 20, ele está pensando em 10 pessoas. É um número maior do que aquele número ali da família de Ló. Então, esse amor da Missio Dei, esse amor de Deus que envolve a todo mundo, de certo modo também entra no meu coração para que eu consiga me comunicar também com todo mundo. Eu posso pensar lá na parábola do bom samaritano, na ideia de Jesus de que eu devo amar a todo aquele que estiver próximo a mim. Precisou de mim, está perto de mim. É alguém que precisa ser impactado pela missão de Deus, do amor de Deus que está no meu coração. Eu agora me aproximo dessas pessoas como esse amor que não tem limite. É engraçado que ele foi diminuindo, né? Foi diminuindo. Mas pelo menos aí 10, né? Ele acho que imaginava a família de Ló inteira, junto com os genros e tudo. Mas nem isso foi visto. Mas né? nem isso foi visto. E lá na igreja, Aliane, como um membro que nós podemos colocar leigo,
como que a gente pode colocar esse contexto de missão, a missão de Deus? Eu tenho que compartilhar essa missão. Quando a gente vê esse compartilhamento da missão dentro da igreja, a gente tem que começar, que nem o pastor começou a falar ali, de amor. E não é fácil a gente amar quem a gente não conhece, né? A gente acha que é só se dar ali aos nossos próximos, aqueles que a gente tem amizade, que a gente tem intimidade. Na igreja é a mesma coisa. A gente acha, que nem você falou, líderes, é só a missão do líder de fazer a missão. É só a missão do líder levar esse amor. Não, a igreja inteira tem que se envolver. A gente tem que fazer com que a igreja... E como que a gente faz isso? É engraçado porque ontem eu estava pensando nisso. Estava lendo um pouquinho sobre a lição e eu estava no ônibus. E como o amor das pessoas, assim, a gente vê toda a situação que a gente está vivendo no mundo externo, e a gente vê como que está esfriando mesmo, como as pessoas estão muito melindradas em questão de situações. E sentou um rapaz do meu lado. E eu não tinha percebido, porque eu estava ali no celular mexendo ali, eu não percebi, mas ele não estava tão bem vestido, ele estava até assim... Então as pessoas começaram a me olhar assim, qual que seria a minha reação. E eu olhei assim e continuei na mesma, porque eu não teria por que me afastar ou teria que me fazer. Então, assim, a gente também tem que amar, a gente também tem que compartilhar. Eu poderia estar ali, de alguma forma, falar alguma coisa, de alguma forma, de amor, falar uma palavra para ele, coisa que as pessoas não fazem. E a igreja também tem que entender isso, que nossa missão não é só dentro da igreja, para os nossos membros ali. A gente também tem que sair, a gente tem que externar isso, como Abraão fez. Ele tinha pessoas que ele não conhecia ali, ele externou esse amor, esse conhecimento. É isso que a gente tem. E é muito interessante que essa experiência do amor, ela é sempre... E a gente tem uma crise entre teoria e prática permanente, né? A gente fala demais. Eu acho que um dos problemas do crente é que a gente fala demais. Fala e não e faz. tem algumas coisas que a gente fala e que não faz sentido nenhum falar. Amor é uma delas. Fé é outra. A gente conversa demais sobre isso, mas são dois elementos que quanto mais a gente fala, mais a gente se compromete. Quanto mais a gente mostra conhecer o que isso significa e a gente acaba por não viver, isso vira um problema. A responsabilidade é maior, Opa, né? sempre. Então, diante da missão de Deus, do amar a todo mundo, e esse é o meu chamado, e eu vou aplicar isso, e a lição faz isso muito bem, aplicando isso em passos vistos na vida de Abraão, a gente vai ver que esse amor é muito prático. Ele não é teórico, ele não é um amor conceitual. Para os nossos irmãos que vão recapitular essa lição, quando analisarem isso em suas classes, se essa discussão ficar apenas no âmbito teológico, que utilidade tem isso? Se isso ficar apenas na compreensão do que é amor, beleza, a gente vai... teorizar sobre isso, mas que valor há na teoria do amor? Que valor há num discurso onde... A nossa prática, sim, a nossa prática. sem isso ser visto, ou mesmo sem isso ser aplicado. E esse para mim é um conceito, inclusive, muito interessante dessa lição, que vai terminar cada quinta-feira com um apelo prático, com um desafio muito claro do que precisa ser feito. Olha o que eu achei, Léo, só um pouquinho, complementando o que ela mencionou, a questão da igreja, né? De serem amáveis, de se importarem uns com os outros, de não simplesmente só cumprimentar, feliz sábado, né? E até sábado, feliz sábado. Você não sabe se a pessoa está passando fome em casa, se está desempregado, se está com problemas no casamento. É a pergunta do tudo bem sem ter a paciência de ouvir a resposta, né, professor? Exatamente. Então, até o próprio texto do verso áureo aqui, fala que todos aqueles que amam, os discípulos devem amar uns aos outros, né? Então, um verdadeiro discípulo deve amar uns aos outros. E eu gostaria de trazer logo no início, nessa introdução, uma estatística que foi feita recentemente, não muito recente, mas o pastor Bulhon fez essa estatística há uns 8 anos atrás, e ele disse assim, das pessoas que estão assentadas nos bancos da nossa igreja, 85% das pessoas nunca conseguiram contagiar ninguém para trazer para a igreja. Nunca conseguiram salvar uma pessoa. 85%, quer dizer, a grande massa, a grande maioria dos membros cristãos estão alheios à missão. Talvez aquele texto daquela parábola de Jesus, né, no final do Sermão da Montanha, que ele fala que assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, se encaixa para nós. É o contexto da lição de domingo que fala da hospitalidade. Exatamente. Eu tenho que ser hospitaleiro. Hospitaleiro não é só receber na minha casa. É o saber cuidar das pessoas. Tem gente que nem quer receber em casa, não viu? Recebe. Se baseia só ali na igreja, não. Almoço com interação entre irmãos, aquela coisa, não tem. É porque a base da hospitalidade, inclusive até no próprio comportamento de Abraão, de estar posto debaixo do sol quente, à espera. O sol quente, ele está à espera. Ele está à espera de alguém. À espera de alguém que precisasse dele. O nome disso é total disponibilidade. Abraão se coloca em total disponibilidade. Talvez a gente comece a crise da hospitalidade na ausência da disponibilidade. Eu estou sempre muito ocupado.
Dentro da minha agenda, o cuidado do outro não tá incluso. Eu não estou preocupado com isso. Isso não faz parte das minhas prioridades. Dentro das muitas coisas que eu tenho que pensar, a hospitalidade, o cuidado e dar atenção à necessidade do outro não está inserido. Talvez esse seja o início dos nossos problemas. Isso nós temos muito na igreja, né? Sim. Eu lembro quando a gente entrou na pandemia, que a nossa dificuldade, todo mundo falava, era não ter o contato, era não ver a pessoa, era não abraçar, era não falar, que era o que a gente tinha nessa coisa virtual de não ter. E quando voltou, as igrejas se abraçavam, tinha aquela recepção, aquela hospitalidade. E isso meio que se esfria no dia a dia. A gente está acostumado, já viu mesmo. Isso voltou, né? Era uma saudade que nós tínhamos de ter o contato, e quando nós tivemos, algumas igrejas não fazem. Isso eu brinco muito na minha igreja, porque quando eu faço o momento da comunicação, eu faço todo mundo se abraçar, todo mundo, eu vou lá e falo, já deu feliz sábado pro seu irmão? Você já viu o seu irmão do lado? Porque isso faz a diferença, que nem o pastor falou, às vezes você não sabe o que aquele irmão está fazendo. Por que a gente não pode ser hospitaleiro com aquelas pessoas que são os nossos irmãos, que a gente tem que conviver, se preocupar, querendo ou não. Se preocupar, saber o nome da pessoa, saber visitar uns aos outros. Isso é uma diferença que a igreja tem. Números, eu não sei dizer agora, mas quantas pessoas que vão à igreja adventista que falam, olha, vocês são muito hospitaleiros, vocês são muito receptivos. E eu já fui a algumas igrejas pregar e eu falo, gente, é muito bom. A igreja você sente acolhido. Então eu acho que isso é o que a gente tem que fazer também. Sair da igreja, primeiramente começar dentro da igreja, né? Fazendo isso, e para externar isso também, porque senão... não pode ficar só na igreja, né? Por que 85% das pessoas não leva alguém para Cristo? É muita coisa nesse Sabe por quê? Porque falta essa hospitalidade, esse amor, esse contato. As pessoas, às vezes, culpam até o contexto sobre... estão trazendo pessoas despreparadas para a igreja. Não estão se batizando de uma forma prematura. Por isso que a igreja vive um colapso dentro do contexto de identidade, de hospitalidade. Um dia eu estava fazendo um treinamento como departamental em uma localidade, uma pessoa me indagou no meio do treinamento, na frente de todos. Disse, pastor, aqui o pessoal está acostumado no contexto. Vocês falam tanto de missão, mas só que é só para dar banho nas pessoas. Quando eu vou falar para você olhando na câmera aqui. Fala que pastor vai dar banho. Pensa numa raiva que me dá, meu. Vai dar banho, você vai tomar na tua casa. Eu não dou banho em ninguém. Eu conduzo pessoas para o reino dos céus. A pessoa olhou para mim e falou assim, aqui na igreja batizou mais de 20 e saiu 18. Eu falei, tá bom. Falei, dessas 18, quantos você tem o número do telefone dele? Quantos que você levou na tua casa para comer um dia? Você se preocupou com eles? Você se preocupou? Tá fazendo falta para você? Já foi atrás? Léo, é que a gente tem uma crise embutida nisso aí, né? Sim. É uma crise até de uma compreensão sobre o que é salvação. A gente acha que salvação é mágica. A gente acha realmente que salvação é uma decisão, e essa decisão é um sim salabim, né? Quando é um passe de mágica, então a pessoa muda instantaneamente. Eu me esqueço que salvação é um processo. É um conjunto de decisões que o indivíduo toma, começando por a primeira, de dizer, olha, eu sou pecador e preciso de Jesus. Esse é o primeiro grande passo. Os passos que se seguem, agora o indivíduo decidir obedecer a Jesus, decidir se vincular à igreja, viver respeitando a igreja, respeitando seus irmãos. Esse processo, é um conjunto de decisões que precisam ser tomadas. Só que o interessante desse processo é que para que essas decisões posteriores sejam tomadas, o discipulado é necessário. E o discipulado é uma orientação, é uma vida mais experiente, orientando uma vida menos experiente e formando esse indivíduo. Cosmovisão, que na prática é isso que a gente está falando, essa transformação de cosmovisão depende de uma experiência anterior. Depende de alguém que meio que tutorize mesmo, vire um pai na fé. Esse processo de orientação, e esse exemplo que você está dando, que você vive muito, e a gente no distrito também vive, esse mesmo julgamento, cadê as pessoas que foram batizadas, elas não estão mais na igreja? Mas é que as decisões que essas pessoas precisam tomar a partir daquele ponto, elas não conseguem tomar sozinhas. Se a igreja não abraça isso, todo mundo, uma comunidade, não abraça essa missão real de tutoria mesmo, de apoio, de fazer esses indivíduos crescerem e serem orientados nas decisões que precisam tomar dali para frente, ou eles não vão conseguir tomar. Essas decisões é pedir um bebê que se sustente sozinho. É pedir um bebê que prepare sua comida, que limpe o seu ambiente, que se troque, que limpe a sua casa. Ele não vai conseguir. É o caos. Exato.
Vocês sabem que na minha casa, minha mãe é muito hospitaleira mesmo, assim, quem conhece sabe que até quando a gente era mais nova, ainda sou, né, gente, mas assim, a gente levava os jovens lá, minha mãe falava, apaga a luz, fiquem à vontade aí, então ela sempre foi muito hospitaleira. E quando, agora casada também, né, a gente levou muito isso, eu e meus irmãos, a gente tem muito isso, de sentar na mesa, de conversar, de ter... E eu sempre fui muito assim na igreja, isso eu, Aliane. Eu nunca gostei da pessoa ficar isolada ou de alguém, eu nunca gostei disso. Eu sempre achei que isso não era legal, então eu sempre fui muito de acolher. Até na empresa, no meu serviço, isso acaba que a gente vai levando isso para fora. E hoje na igreja, tendo uma visão de líder, eu vejo que isso faz muita diferença. Porque, que nem vocês colocaram, a pessoa tá ali dentro da igreja, a gente não sabe os problemas e dificuldades que ela tem, a gente não tem esse senso de ter esse acolhimento, de saber dela. E hoje, tendo uma liderança de você visitar, de você ir, você começa a ter uma outra visão. E aí você quase que de um senso de responsabilidade. E aí você consegue se colocar no lugar do outro. Você, poxa, eu gostaria. Lógico que a gente tem muitos mimizentos hoje, né? Ah, não me mandou uma mensagem, não olhou. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você realmente cuidar, de você cuidar da pessoa, de você ter. Nós não temos mais isso. E quando minha mãe passou um período fora, nós sentimos falta disso. Dessa abraçar, desse acolhimento que minha mãe sempre teve. E eu e meus irmãos, pro dia a dia, a gente reunia via WhatsApp. A gente juntava com a minha mãe na mesa ali, ela longe, e nós ficávamos ali conversando, porque isso fez a diferença para nós. Então eu acho que a gente tem que ter isso. A gente tem que ter realmente essa preocupação com um do nosso lado. A gente tem que saber na igreja que isso realmente faz a diferença. Não é porque eu tenho que cumprir lá, eu sou líder da igreja, eu tenho que fazer. Não, eu tenho que me preocupar, eu tenho que saber se a pessoa... Um oi faz diferença, uma mensagem, você tá bem, tá tudo bem, isso faz a diferença. Eu acho que isso é um espírito Eu de creio que missão. essa lição de Escola Sabatina, ela toda tá falando sobre missão, né? Sim. E muito boa, né? É um momento para virar a chave. Porque a nossa igreja, ela precisa continuar crescendo. Jesus quer voltar, mas as pessoas precisam saber do amor dele. E se nós não amarmos as pessoas de verdade, se nós não nos desgastarmos, se nós não estivermos dispostos a ter trabalho, porque dá trabalho para cuidar do bebezinho, né? Muito. Então, se nós não estivermos dispostos a fazer isso, com certeza as outras igrejas que nem têm, eu diria aqui com todo respeito, as igrejas que também pregam o evangelho, que a gente crê que não tem a verdade completa, eu com todo respeito eu diria isso, eles estão fazendo essa questão do amar muito maior do que nós. Não que eu estou aqui atirando pedra na minha igreja, que eu amo e sou apaixonado por ela, mas assim, uma preocupação como líder. Nós precisamos melhorar na questão do amor ao próximo, de amar de verdade, de trazer para a vida, de se preocupar, de não se importar com o trabalho. Abraão recebeu pessoas estranhas. Mal sabia ele estava recebendo anjos. Né? Sim. Jesus fazendo uma bela visita para ele. Sim. E é o contexto, as pessoas estão vivendo hoje muito mais de falácias do que fatos. Sim. E infelizmente existe uma falta de empatia por muitos na igreja, achando que se alguém está passando necessidade, vai lá procurar a Asa na igreja. A Asa vai te ajudar. Não sou eu, é a Asa. Você está com problema no seu casamento, por favor, vai lá, procura o pastor. Porque é o pastor de lar de família, lá. vai para o lar e família. Nós estamos terceirizando o senso de missão na nossa vida. E nós nunca estamos nos encaixando dentro de um programa para isso. Porque a grande questão é um senso de responsabilidade mesmo, Léo. Para todos. Porque, o amor de todos que fala de Abraão. É isso, porque a crise aqui, quando você apresenta essa lista, e que ela é enorme, eu me torno só, né? Não, eu sou o encaminhador de problemas. Vem a mim, eu direciono. O grande ponto aqui para mim é que quando a gente olha para a experiência de Abraão, e aí a gente pode até adiantar um pouco a experiência da graça, né? O que o Senhor Jesus faz com o coração de todo aquele que é convertido a Ele, a experiência que Ellen White vai tratar no Desejar Todas as Nações, que todo mundo agora que se aproxima da graça se transforma dentro do reino de Deus no missionário, pela noção de que o amor de Deus em mim gera um impacto tão tremendo em mim, que eu sou chamado a uma experiência. Dentro dessa experiência do chamado, eu sou chamado a um comprometimento. Se não for eu, a exercer e levantar uma bandeira onde eu estou e cumprir a minha missão onde eu estou, ninguém mais vai cumprir. Porque Deus tem um chamado específico para mim. E esse chamado quando eu falo de ser um chamado específico, não é que ele é diferente dos outros, mas o chamado é para gerar salvação, é para promover salvação na vida dos outros, mas a igreja não tem um chamado.
Eu tenho um chamado. A igreja é um ajuntamento de pessoas que são chamadas. Mas esse chamado é individual. A igreja sou eu. Então, eu sou templo do Espírito Santo, né? Mas essa conjunção, Léo, as pessoas que sentam nos bancos de cada uma das nossas igrejas e que estão agora, e que estarão sentadas na próxima lição da Escola Sabatina, essas pessoas, todas elas, são chamadas por Deus. Então não é a classe que foi chamada, não é a igreja que foi chamada, eu fui chamado. Eu tenho uma responsabilidade individual. Deus me comprometeu, me vocacionou à missão dele. Porque o impacto da graça no meu coração é gerar em mim esse amor que Abraão viveu. E esse amor que Abraão viveu o impulsiona a uma experiência. A experiência da hospitalidade, a experiência da oração, a experiência da intercessão, o de lutar com Deus. Se a gente pensar, gente, Abraão lutou com Deus pela salvação de Sodoma. A gente pode pensar ainda em Daniel e a oração de Daniel 9 e a luta com Deus pela salvação dos que estavam cativos em Babilônia. E ele nem conhecia todos ali, Sim, né? não, mas o cara se coloca... Moisés viveu a mesma experiência de intercessão. A gente pode fazer uma lista de homens e mulheres que entenderam na Bíblia que o papel deles, Esther também, a intercessão ali pela salvação de Israel, mas o poder da oração nessa ação transformadora também. Então, uma das ações de missão também é a intercessão direta, é a luta com Deus, orar. Senhor, por favor, eu não posso me acomodar com isso aqui, meu bairro não pode continuar como está, eu não faço ideia quais são as pessoas que moram aqui, eu não faço ideia dos problemas que tem aqui, mas eu sou instrumento de Deus para começar a mudar essa realidade. E você, tô aqui. Exato. Então, primeiro, Senhor, age o Senhor, porque o Senhor pode fazer muito mais que eu, mas eu sei que eu estou incluso nesse processo do fazer muito mais, e eu não posso me excluir disso. Eu não posso acreditar que a igreja vai fazer algo que eu não vou fazer. Não é a igreja que está sendo empurrada à missão. Aquela história de Lucas 10, dos trabalhadores da seara ali, e Jesus meio desesperado, angustiado, então orando ao Pai para que envie trabalhadores para a seara, e agora dizendo Jesus aos discípulos, rogue junto comigo. Ore junto comigo para que tenhamos mais trabalhadores na seara. Gente, quando eu peço a Deus, Senhor, manda mais trabalhadores para a seara, qual vai ser o primeiro trabalhador que ele vai mandar para a seara? Eu mesmo. Então, ele não vai me excluir desse processo. Ele está colocando, incluindo. Exato. Ele está mudando meu coração para que eu esteja mais dentro ainda desse processo. 2 elementos aqui da pergunta número 1, né? Quais são os elementos de hospitalidade que eu destaquei aqui na história de Abraão? Foi 2. Primeiro, é uma honra você ajudar alguém. Quando você fizer qualquer coisa a esses meus pequeninos, foi para mim que vocês fizeram. Foi o caso de Abraão. Ele estava cuidando de Jesus e dos anjos ali, né? Sim. Três elementos estranhos que ele não sabia. Uma honra ajudar pessoas. Quando nós entendermos que servir é uma honra, nós vamos servir com alegria. E aí o segundo ponto, ele foi generoso. Coisa que hoje não é fácil. Opa. Nós vivemos num mundo muito materialista e muito corrido. Cada um só pensa em si. O egoísmo está muito grande. Nós todos somos muito egoístas. Então, ele foi generoso. Ele disse assim, não me importa, eu vou lavar os pés deles. Eu vou trazer o melhor alimento. Eu vou água atender fresquinha, aquele sol, né? Eu vou atendê-los com toda a honra, com todo o que eles, mesmo que eles não merecem, eu vou ajudar, porque para mim é uma alegria. Isso faz muito bem para mim. A generosidade, sabe? E onde nós entramos na parte de terça-feira, que nós vamos linkar para a quarta, que nosso tempo está acabando. Mas já? Diálogo entre Deus e Abraão. Tá ficando bom, né? Mas o tempo não para. É verdade. O poder da oração intercessória. Olha o que a lição fala. Nossa missão não pode ter êxito sem oração intercessória. Depois de conhecer alguém, depois de apresentar um sermão ou dar um estudo bíblico, devemos orar pelas pessoas com quem estamos em contato. Deus está atento a essas orações e toca o coração das pessoas. Não são palavras ou nossa eloquência que converterão nossos amigos ou conhecidos. É o Espírito Santo. Por isso, em qualquer missão que estejamos envolvidos, devemos orar por todas as pessoas individualmente. Por isso que Paulo fala, orai sem cessar. Não pare, vive uma vida de oração. As pessoas, eu já falei isso aqui algumas vezes, às vezes nós vamos pregar no dia de quarta-feira na igreja, quarta-feira o culto parece o Muro das Lamentações, porque as pessoas só querem murmurar, pedir. Daí no finalzinho terminam com aquela frasezinha clichê, né?
Mas que seja feita a vontade de Deus. Mentira, cara. É a maior mentira que o ser humano conta. Porque quando Deus responde contra as nossas expectativas, nós somos os primeiros a questionar Deus. A gente bate o pé igual criança no supermercado. Não é assim, não é isso que eu pedi, manda Deus. outra resposta. Mas, Senhor, eu te pedi, Deus, me dá uma resposta. Deus dá a resposta. Mas ele quer De novo, não, vai que o senhor muda de ideia no meio do processo agora. Melhor de 3. Aquilo que é satisfatório pro ego dele e não pro crescimento dele. A oração é uma coisa que eu coloquei já no contexto. Deus sempre vai ouvir nossas orações, sempre vai responder. Mas na maioria das vezes, nós não vamos ter uma resposta que seja satisfatória a nós. Cara, nosso coração é muito diferente do de Deus. Sim. O pecado deteriorou o nosso coração. Se o nosso coração fosse mais parecido com o de Deus, o foco da nossa oração ia ser igual à intercessão de Jesus no santuário celestial, que é de Pai, tenha misericórdia daquele pecador que vai andando ali, manda o Espírito Santo para ver se ele muda de ideia, para ver se o rumo da vida dele muda. Pensar que a nossa intercessão essa luta, deveria ser essa luta com Deus, para que esses indivíduos se aproximassem dele, e mesmo que os resultados não sejam os esperados. Porque tem gente que ora a vida inteira para que alguns indivíduos se convertam, e tem gente que vai passar 30, 40 anos orando para que alguém se converta, e é possível que esse indivíduo nunca se converta. Deus não está ouvindo a minha oração? Não. Eu não posso me esquecer que as pessoas ainda têm livre-arbítrio. É o que acontece com Abraão em Sodoma e Gomorra. Abraão se coloca em posição de intercessor. Ele vai à presença de Deus. Ele luta com Deus para que a vida de Sodoma e Gomorra, as pessoas que estão ali, vivessem uma experiência distinta. Mas isso não acontece. As pessoas ainda têm liberdade. Deus não causa... Deus vai influenciar, mas Deus não vai realizar uma ingerência onde vai tomar as pessoas contra a sua vontade. A minha vontade, o meu livre-arbítrio, ainda é importante. Então a oração não move a mão de Deus, mas no aspecto conversão eu não posso me esquecer desse elemento. A questão da oração aqui, eu gosto dessa experiência de Abraão, porque é um diálogo, né? E por sinal, o senhor é um dos homens mais importantes do aspecto oração dentro do aspecto missionário. 21 dias de oração. Vamos lembrar que nós vivemos essa experiência de 21 dias de poder antes do nosso evangelismo. Vivemos muito bem isso. Eu lembro que você usou bastante esse material. Eu usei mesmo. Até hoje esse material está sendo distribuído. Eu vejo. Ele já está mais de 120 mil cópias distribuídas. Nossa, virou um best-seller já, professor. Parabéns. Best-seller. Então eu creio muito na oração diálogo. Ellen White fala que a oração é o abrir do coração a Deus como se abre a um amigo. E quando você mencionou o culto de quarta-feira, Léo, que às vezes é um chororô tremendo ali, né? Lamentações, é porque as pessoas, nós não sabemos orar. Nós somos, como disse aqui, nós somos muito egoístas. Nós só pensamos em nós. Na minha dissertação eu fiz a pesquisa sobre oração. E o nosso tempo de oração gasto, adventista do sétimo dia, eu pesquisei 300 pessoas. Dos 300 respondentes, uma pessoa disse que orava 2 horas, era uma senhora idosa. 3 pessoas oravam meia hora. E o restante, a maioria maçante, o restante, de 0 a 15 minutos. Nossa. Então uma média, eu fiz a média geral do tempo de oração que você passa ali falando com Deus. Por dia. 3 minutos e meio. Como é que nós vamos receber o dom do Espírito Santo? Como é que nós vamos amar? Como é que nós vamos estar apaixonados pelo que Deus nos ensinou? Até a mulherada entrou nessa estatística de 3 minutos, pastor? Membros que mulher gosta de falar, né? Do tempo, correria. Então, quando você vai na quarta-feira, aí as pessoas pedem oração pelo neto, pelo filho, pelo pai, pela saúde, pelo emprego. E acabou. E aí fica só no pedido. Ele na verdade, não é um culto de oração. É um culto de pedidos. Porque daí termina logo os seus pedidos que a gente tem que orar, a gente tem que pregar, tem um sermão. Então, só terminando esse pensamento aqui de Ellen G. White, né, que é a oração, o abrir do coração a Deus como se abre um amigo, Abraão, ele fez esse diálogo, ele abriu, ele conversou, ele ouviu a voz. E muitas vezes nós não oramos bastante, não aumentamos nosso tempo de oração, porque a gente só fala. Nossa oração não passa de um monólogo, não é um diálogo. Então você tem que falar e tem que ouvir. Ele é teu amigo? Você está abrindo o coração como se abre a um amigo? Então fale, mas agora escute teu amigo. O que o Senhor está te falando ao você comprar esse carro? O que o Senhor está te falando ao você tomar essa atitude? O que o Senhor está te falando ao você tomar essa decisão? O que o Senhor está te falando ao comprar essa roupa? O que o Senhor está te falando ao você responder bruscamente uma pessoa?
Então, escuta Deus falando com você. A vida vai ficar muito mais fácil com a oração. A oração, diz Ellen G. White, não faz Deus baixar até nós. Nós que entramos no santuário celestial. Mas faz a gente, nos eleva até Ele. Então isso é maravilhoso. Sim. E o privilégio que a gente tem. E pensar que essa experiência ali, de acordo com 2 Coríntios 3, verso 18, ela é transformadora, né? É de glória em glória que a gente vai sendo transformado. Então, esse impacto da vida de oração, então mesmo que a minha intercessão não resulte em conversão de todo mundo por quem eu tenho orado, uma coisa é certa, todas as vezes que eu deixo a presença de Deus, eu estou mais parecido com Ele. Com certeza. Todas as vezes. E onde que a gente entra na lição de quarta-feira e quinta, pra gente terminar aqui, no contexto, embarcando no contexto da oração, que nem as pessoas passam 3, 4 horas assistindo uma série de TV. Mais E até, querem né? passar 3 minutos lendo a Bíblia, achando que vai ter crescimento espiritual depois. Isso quando lê, né, pastor? Isso. Eu vou falar assim, não, é assim, a gente Sim. pega assim o tema da lição. O pessoal olha e fala assim, missão, já sei tudo. E não é, eu vou falar também, né, a lição de jovens fala sobre identidade, sobre a nossa história. Já sei, já vi isso. Não, você não abriu a lição, você não sabe o que tá. Você muitas vezes não passa nem um tempo estudando a lição, orando. O que são 3 minutos falando com Deus? Você tem uma vida. Se a gente for contar, que nem o pastor falou, a gente tem que ter isso também. Não só orar. Quanto tempo a gente passa orando, conversando? Por isso que eu brinquei e falei, a mulherada também, porque a mulher gosta de falar. Às vezes, logicamente, a gente não tá de joelho, não tá naquele momento, mas a gente tá conversando. Quanto tempo realmente a gente passa em séries? Quanto tempo a gente passa em outros momentos? E sempre quando é voltado a Deus, é algo mais difícil, é algo mais chato, não sei o quê. Quarta-feira, isso quando as pessoas vão à igreja, viu, pastor? Porque nem a igreja mais elas estão querendo ir de quarta-feira. Porque é mais fácil, né, a gente não ir, ficar em casa, pedir, fazer alguns pedidos, do que a gente ir na presença de Deus, buscar isso e fazer esse, não vou dizer sacrifício, mas nos colocar nessa disposição de ter ali esse contato com Deus. Quando eu falo que o pessoal não tem essa noção de lição, olha que lição maravilhosa que a gente está tendo. E vai ter muitas outras, assim. Isso é um privilégio que a gente tem de missão, de falar. E isso a gente acaba influenciando outras pessoas. Porque eu já tive casos de pessoas onde eu trabalhei muito tempo em área hospitalar, da pessoa me puxar e falar assim, você faz uma oração para mim? Olha só. Mas assim, no meio de um plantão, tá, gente? E eu assim, Que situação. oi? Tipo, agora? É agora. Aí eu, mas assim, agora. Eu me senti não envergonhada, mas assim, surpresa, porque aquela pessoa me pediu para fazer uma oração. Aí eu fui com aquela pessoa até um canto, dobrei meus joelhos ali no meio do plantão, no local, e orei com ela, porque ela falou assim, eu precisava de uma oração. E eu realmente não sabia o que ela estava passando. Depois ela me contou a situação do que era, e eu falei, gente, então você vê que as pessoas, elas olham para você também, sabem que a tua oração, que você é uma pessoa de oração. Isso é prática de hospitalidade, né? Isso é conseguir atender a necessidade de alguém, que essa hospitalidade, ela pode ser dentro do ônibus, ou no ambiente de casa, ou mesmo no ambiente de trabalho. A gente não tem muito limite para essa experiência. Isso faz diferença. Quando essa pessoa pediu, eu fiz. Hoje, o nosso pastor Toninho, abraço aí, pastor, ele é um cara muito de oração. Porque ele tem um culto de oração às 5 horas da manhã, e quando ele me chamou para participar, uma vez eu falei... é um bom zagueiro também. Será, pastor? Sei não, hein? Pescoço pra baixo a canela. Fala pra ele lá. Eu vou falar. Ele fez o culto de oração das 5, e eu falei assim, nossa, 5 horas da manhã, quem que vai entrar num culto? E quando eu olhei na tela e eu vi, realmente as pessoas buscavam. E ele tem um caderno de oração. E quando a gente fala, obviamente, a gente trabalha em área hospitalar, quando a gente tem essa vivência, a gente não pode falar, posso orar por você, paciente? Posso, a gente não tem isso. Mas a gente coloca alguns nomes em alguns cadernos. E a pessoa procurar você para fazer uma oração, interceder por ela, você fala, poxa, não está sendo em vão. As pessoas estão olhando, e isso é uma forma também de você acabar abençoando, dar um testemunho, e você também levar, falar, você também pode orar, você também pode falar com Deus. Lógico que talvez, do seu jeito, da sua forma, você também pode fazer isso. Isso é bom. E é onde nós entramos num contexto importante, que assim, nós temos que convidar o maior número de pessoas possíveis para conhecer Jesus e viver por ele. Exato. Muitas das vezes não vão aceitar. Não. É chato. Dói, machuca. Quantos apelos a gente já fez que não veio ninguém, ou veio um, e a gente contava que viria muita gente? Como que eu posso não desanimar com isso? Que a lição, ela faz uma pergunta, como que eu posso olhar pela fé e não desanimar? Porque existe uma batalha do grande conflito. Léo, às vezes é a crise da nossa posição. Quem nós somos no grande conflito? Eu sou o Espírito Santo? Não. Cara, nosso papel, Léo, o fato de poder... O que a gente está fazendo aqui agora? Poder abrir a boca e falar do que a gente crê, e tentar formar alguém pelo processo
da nossa experiência, do nosso conhecimento, esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Se somado à intercessão, a gente cumpre plenamente o nosso papel. É claro que o que a gente está fazendo aqui não basta, existem muitos outros elementos a serem feitos, mas o nosso papel é ser ativo na busca, ser ativo na experiência, ser ativo na proclamação, ser ativo na intercessão, mas na conversão, esse não é o nosso papel. É o Espírito Santo, né, que convence, né, do pecado, da justiça e do juízo. Agora, qual é o nosso papel? Falou, o que a gente tem que fazer para não desanimar, né? Essa pergunta sua é muito interessante, porque tem muita gente que zombam, que rejeitam, que te humilha, que te ridiculariza com frases e filosofias hoje, né? Mas Abraão, ele não desistiu de salvar as pessoas, Exato. cara. E pelo fato dele interceder, dele perseverar, dele submeter à vontade de Deus, alguém se salvou lá. Ele conseguiu salvar alguém, que foi Ló, as filhas, né? Que a esposa não se salvou. Então, assim, a gente tem que continuar perseverando. Quando você semeia muito, você colhe muito. Quando semeia pouco, você colhe pouco. Quando não semeia nada, você não colhe nada. Então a igreja tem que continuar pregando. Esse não aceitou, mas esse aqui vai aceitar. Vamos oferecer. E aí as pessoas vão começar a vir para a igreja. E como que a gente vive dentro do contexto dessa submissão à vontade de Deus? A vontade divina. Aqui nós vamos para a parte final para a gente fazer o ensejo, esse chamado do Senhor. Esse é o amarrar final da sua pergunta. Isso. Que um dos meios para não desanimar é compreender que o chamado está posto. A autoridade me ordena, vá, ide. Teu papel é ir e fazer discípulos. Se esses discípulos querem ser discípulos, é uma outra questão. Mas o teu papel é, com estratégia, com oração, sabendo o que você está fazendo, em movimento, cumprindo o amor que é a base desse processo. Se esse é o teu comportamento, tenha satisfação em estar sendo submisso então a essa vontade e esse chamado anterior. Mas se a gente for lembrar ainda da questão da oração e a gente for lembrar ainda desse processo de submissão de Abraão, essa construção do Abraão submisso é resultado dessa experiência constante com Deus também. E você querer também, né? Exato. Primeira coisa, acho que é você querer. Eu quero me colocar para viver tudo isso. Eu quero me colocar. Eu não quero fazer por fazer. Eu não quero ir lá na igreja cumprir meu papel como anciã. Eu decido ser um soldado líder ativo, de igreja. né? Não, eu quero porque eu acho que isso é bom. Isso é o que realmente Deus quer para minha vida. Eu quero me colocar à disposição dele para isso. Então, quando eu me coloco na mão dele para que ele faça isso, aí as coisas começam naturalmente. Não adianta você fazer algo que você não quer. Vou cumprir tabela, vou à igreja, vou fazer a missão ali, Não, você tem que colocar, Senhor, eu quero, eu estou me colocando em suas mãos, que aí as coisas realmente começam. Jesus usou um texto para chamar os discípulos. Se eu não me engano, é Marcos capítulo 1, verso 16 ou 17, se eu não me engano. Diz assim: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim. Quer dizer, por quê? Se Jesus está dizendo que que ele vai fazer a gente pescador, por que tem tanta gente, tão pouca gente pescando? Que tem pouca gente indo a ele. Pouca gente pescando, porque tem pouca gente indo a ele. Então o segredo para a gente não desanimar é ir até Jesus. Ir até Jesus através da oração, através da leitura da Bíblia e através do amor ao próximo. Testemunhando essas três armas poderosíssimas na mão do cristão, de Efésios capítulo 6, que é ler a Bíblia, orar e pregar. 3 poderosas armas. As outras 4 virão como consequência. Então, se eu vou até Jesus orando, lendo a Bíblia e testemunhando todos os dias eu tenho que fazer isso. Assim como, né, o nosso amigo Léo, que está agora todo fitness, né? O Léo, porque ele tá indo todo dia na academia. Quer dizer, assim como ele vai todo dia na academia, assim como ele tem que comer todo dia, tomar um café da manhã delicioso, nós temos que orar todos os dias, gastar tempo, ir até Jesus. Ler a Bíblia, ir até Jesus. E salvar esses meus pequeninos, porque assim fizeram para mim mesmo. Nós estamos indo a Jesus também. Vinde a mim. É o vinde a mim que está faltando, querida igreja. É o vinde a mim que está faltando. Muito bem, queridos. Chegamos ao fim de mais uma escola sabatina. Deus tem uma missão. E essa missão, ela não pode parar em mim. Eu tenho que passar ela às outras pessoas. Você é um instrumento. Deixe de ser um brinquedo nas mãos de Satanás e
e comece a ser agora um instrumento nas mãos do Senhor Jesus. Amém. Ele quer te usar. Ele quer fazer com que você conduza pessoas aos pés dele e para que você possa ter uma vivência na eternidade próximo de todos aqueles que um dia você participou na sua conversão. Aleluia. Então, seja um ganhador de almas e seja uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus. Amém. Vamos terminar com uma oração nesse momento? Pastor Tony, pode orar por nós? Querido Deus e Pai de amor, obrigado a Deus pela escola sabatina, que nos dá um material tão rico para a gente estudar e meditar e ir até Jesus. Amém. Ajude-nos, ó Deus, a termos essa escola sabatina viva, vivendo os princípios que o Senhor nos ensina a cada dia através da leitura da Bíblia. E através da leitura, nos fortalecendo, nos alimentando, também intercedendo por amigos como Jesus intercedeu, como o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. E nós também precisamos, Abraão intercedeu, nós também devemos interceder pelas pessoas, Senhor. E que bom que teve alguém que intercedeu por nós, e nós hoje conhecemos a verdade. Pai, nós te louvamos por essa lição. Abençoe a cada ovelha, a cada membro da igreja que estuda a lição, a cada amigo visitante também que comparece na nossa igreja, para que nós possamos juntos cumprir a missão que o Senhor nos deixou. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bem, queridos, chegamos ao fim. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana repleta nas bênçãos do Senhor e tenha certeza de algo. Semana que vem nós estaremos aqui, se Deus quiser. Até a próxima semana, você vendo a missão de Deus e sendo a missão do Senhor. Um grande abraço.